feita desde o começo da epidemia. Gente, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim, beleza. Sim. Então tá. Então, vou falar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui primeiro, tá? Então, assim, primeiro de tudo, né, Renata, obrigado por ter me convidado. Achei que foi um desafio muito legal para mim voltar nesse tema. Eu não tinha trabalhado com telemedicina antes da epidemia, então tem sido uma novidade para mim, desde a primeira vez que eu me debrucei um pouquinho sobre isso lá no ano passado. Bom, então, eu estou desde que eu comecei a residência, né? Agora eu estou no terceiro ano. Se o Covid deixar, eu termino agora em fevereiro. Mas um dos projetos que a gente começou foi um projeto de mestrado de uma das nossas docentes, a doutora Adna, que também é ex-residente aqui. E a doutora Adna, assim, a gente começou pensando em trabalhar uma questão de psicoeducação e cognição com pacientes diagnosticados com transtorno bipolar, que acho que é uma das maiores demandas do nosso ambulatório aqui na UEL. E nós nos debruçamos sobre a literatura para aprender um pouco mais sobre isso, e veio a ideia da gente criar um aplicativo de celular para isso, né? E a partir daí que eu comecei a realmente ir atrás dessa questão da tecnologia no uso da psiquiatria, né? Eu tinha preparado uma aula que eu apresentei na residência no ano passado sobre várias plataformas de aplicação de tecnologia em pacientes psiquiátricos. Uma delas era a telemedicina, né? E foi muito diferente ver que as coisas realmente mudaram da noite para o dia, né? Então, achei que foi uma oportunidade muito legal de vir falar aqui hoje, porque eu tive que voltar para a literatura, voltar a entender tudo o que estava acontecendo, e ainda assim acho que eu estou cheio de dúvida, mas a gente vai lá, acho que a gente vai ter bastante pano para manga para conversar. Vou começar então. Então, antes de tudo, eu queria colocar aqui alguns conceitos sobre telemedicina, que tem algumas divergências um pouquinho entre um autor ou outro, um artigo ou outro, mas que eu acho importantes da gente entender antes de começar a falar exatamente sobre o tema, né? Então, Guilherme, só um oi. minutinho. Será que tem como aumentar um pouquinho o tamanho da projeção da apresentação? Vamos ver como é que eu faço isso. Aqui, eu tô aqui na minha plataforma, eu tô com ela em tela cheia. Eu não sei como é que está aparecendo para vocês. Está aparecendo do jeito que fica no computador quando você duplica a tela e apresenta os slides no Data Show, que aí fica o próximo slide e o slide que você está e aquele tempo em cima. Então está aqui na plataforma do apresentador. Deixa eu ver se eu consigo mudar as telas aqui. Desculpa, gente, eu achei que estava... São os desafios, né? Não, a gente vai falar disso também. São os desafios, fica tranquilo, Guilherme. Me digam se deu certo. Não deu certo. Mas Não, imaginei. Tá, vamos tentar do outro jeito, então. Tem alguma parte na configuração de apresentação que dá para mudar também.
E aí, alguma mudança? Tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo, perfeito. Beleza. Então tá, primeiro tropeço do dia, vamos lá. Então aí, vamos começar nesses conceitos aqui, né? Então assim, mais amplo do que telemedicina, a gente tem esse conceito do telehealth ou da telesaúde, né? O que é isso? É uma provisão personalizada de cuidados à distância. Personalizada porque ela é feita para o paciente ou para o profissional de saúde que está recebendo aquilo, né? E isso tem uma característica da gente estar falando sobre um tópico específico dentro da saúde e usando um meio de telecomunicação para disseminar isso aí, né? Então, dentro da telesaúde, a gente vai ter as várias teleespecialidades, né? E uma delas é a telemedicina. Telemedicina, aí sim, é a provisão de suporte clínico por um médico, usando a questão aí do meio eletrônico. E esses conceitos são bastante antigos, vou contar um pouquinho de história ali na frente, né? E alguns deles até acho que vão deixar de existir daqui a pouco, né? Mas o que está agora, acho que mais perto da gente é o e-health, né? O e-saúde, que aí é qualquer mídia eletrônica, fonte de informações sobre saúde, né? Então, se você, por exemplo, tem um perfil comercial no Instagram que você compartilha informações aí sobre a sua área de atuação, é algo que está sendo bastante comum hoje em dia, né? Você faz telemedicina, aliás, você faz telesaúde e você faz e-health, né? E como que a telemedicina pode ser oferecida dessas 4 principais formas? Videoconferência ou síncrona, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Uma consulta interativa, em tempo real, entre dois profissionais de saúde ou entre o paciente e o profissional de saúde que o está assistindo. E parece meio óbvio, né? Parece que é a forma mais intuitiva que a gente tem de fazer isso, mas na verdade ela também é a mais recente. A telemedicina veio antes da internet, veio antes da gente ter conexão entre computadores, antes da gente ter banda larga, antes de tudo isso, né? E antes a gente tinha o vídeo assíncrono, não existia o streaming, né? Então, os dados que eram passados para o profissional de saúde eram coletados em outro lugar em um tempo anterior. Hoje em dia, talvez a gente tenha pouco mais contato com isso, né? Mas às vezes acontece assim de alguns programas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Também existe o monitoramento remoto, né, que daí é coletado através dos dispositivos remotos. E aí existem vários dispositivos, existe uma questão de mercado bastante importante em cima disso. Tem esses dispositivos watch que monitoram frequência cardíaca e tudo mais. Existem dispositivos que fazem o monitoramento da glicose no sangue. Existem, eu lembro de ter lido também sobre até um espelho que faz o monitoramento da sua postura. Isso vai gerar dados para o seu ortopedista. Então, das mais diversas formas aí, as coisas estão monitorizando a nossa saúde. E mHealth, daí sim a informação especializada, adquirida e disseminada entre pares, e não necessariamente entre o médico e o paciente, né? Então, às vezes a gente vê essas lives e tal, e isso pode cair aí dentro do mHealth, ou até, sim, grupos de suporte de paciente online, é um pouco menos comum, mas existem também. Eu sei que agora, né, as reuniões dos alcoólicos anônimos estão acontecendo online, né, em vários centros, então entraria aí na questão do mHealth. E por quais meios essas formas vão ser oferecidas, né? Então, a gente tem o sistema de rede de provedores de telesaúde de diferentes níveis de complexidade. Por exemplo, um posto de saúde que solicita uma teleconsulta para um paciente e para um médico especializado que está em um hospital terciário, né? Um dos contatos que eu tive aí com isso foi durante a minha graduação, né, quando eu estava fazendo os meus estágios em medicina de família e comunidade. Uma das formas que a gente tinha de encaminhamento dos pacientes que precisavam de um neurologista era através do sistema em rede.
a gente discutia o caso com o neurologista virtualmente, e o neurologista definia a conduta e definia se era necessário que esse paciente fosse para consulta especializada ou não, se ele podia ficar no posto de saúde. Existe a conexão ponto a ponto, né, que daí são entre centros de telesaúde e consumidores terceirizados. Um exemplo que eu tive contato aí foi quando eu saí da faculdade e fui trabalhar num pronto-socorro. Nesse pronto-socorro a gente tinha um serviço de que você podia pedir um eletrocardiograma para um paciente, você mandava esse eletrocardiograma para um médico em Goiás, que laudava ele e devolvia para você em tempo real, né? Então, aí seria um centro de consumidor terceirizado, que era a unidade que eu estava trabalhando, e um centro de telesaúde. A monitorização home care também é mais... um pouco mais realidade fora do país, mas também existe, né, do paciente estar com dispositivos que o monitoram em casa e sob a supervisão de um médico ou outro profissional de saúde, e diretamente do consumidor ao paciente, né, ou do provedor ao paciente, que é essa coisa do face-to-face, né, do vídeo em que você está diretamente conversando com o seu médico ou com o seu profissional de saúde. Dados esses conceitos, vou contar um pouquinho de história, porque eu acho que vai ser super legal da gente entender o que está acontecendo hoje. Primeiro, então, a gente vai falar do antes da epidemia. A telemedicina começou nos Estados Unidos. Por muito tempo, foi o país que concentrou quase que todos os investimentos, pesquisas e produção de ciência relacionada a isso. Em 1956, a Universidade de Nebraska começou a usar o seu circuito interno de vídeo para fins educacionais com alunos de cursos de saúde, né? E daí eu fico me perguntando como que eram as câmeras e as televisões em 1956. Parece ser uma coisa muito fora da nossa realidade hoje, né? O termo telepsiquiatria surgiu em 1961, não propriamente em atendimentos médicos, mas em atendimentos de psicoterapia, né? E lá nos Estados Unidos existe muito essa coisa de que há cerca de 40 anos atrás, ainda a formação do médico psiquiatra era bastante embasada em conceitos psicanalíticos, né, do DSM-1, do DSM-2, então essa questão da psicoterapia dentro da formação do médico é muito mais forte lá do que é aqui pra gente, né? Em 68, veio o primeiro centro de telemedicina dos Estados Unidos, que foi no aeroporto de Boston. E, poxa vida, o que um aeroporto tinha a ver com um centro de telemedicina? Mas daí vem um contexto legal, né? E a gente estava começando a Guerra Fria. Então, existia muita preocupação sobre bioterrorismo, sobre armas nucleares e esse tipo de coisa que poderiam vir de fora, e que o contato, se precisasse acontecer, que acontecesse ali no aeroporto mesmo, né? Vou mostrar uma fotinho dele ali depois. Em 73, ainda em Boston, né, o Massachusetts General Hospital, que também foi o responsável pela criação do centro de telemedicina no aeroporto, criou centros de telesaúde em Boston, né? Então, os pacientes se dirigiam ao centro de telesaúde para receber um atendimento remoto de um médico que estava no hospital, né? Esse hospital que é ligado a uma universidade. Lá em 80, primeiro projeto de telepsiquiatria financiado com verba pública nos Estados Unidos, e em 93, a Sociedade Americana de Telemedicina foi fundada, né? E hoje é uma grande sociedade, acho que é a maior sociedade no assunto que a gente tem. Mas isso aí é tudo Estados Unidos, né? Vou falar do Brasil, mas antes vou mostrar algumas imagens aí que eu acho que vai ser interessante para dar uma ilustrada. Esse aqui é o portão 23, o Gate 23, lá do aeroporto Logan, em Boston, que era a estação médica. Ele não existe mais, né? Ele foi desativado alguns anos atrás. Durante o tempo de vida desse projeto, mais de 1.000 pacientes, tanto passageiros do hospital como funcionários do aeroporto, foram atendidos de forma remota nesse centro. Existia uma rede integrada bastante interessante, né, de que o médico, se necessário, pudesse acionar uma ambulância, já estava de prontidão no hospital, para que esse paciente fosse levado, sim, aí ao hospital, do aeroporto para o hospital. Uma coisa interessante que eu achei nos artigos também foi esse guia televisivo aqui, que mostrou algumas reportagens sobre aí essa nova modalidade de fazer
de fazer atendimento que estava surgindo. Mas acho que o mais legal é ver essa foto desse centro de telemedicina aí. Isso que está acontecendo aí é uma consulta de telepsiquiatria, né, com 3 especialistas, o paciente está ali na telinha, e veja só a parafernália que era necessária para que isso acontecesse, né, tem um operador de câmera dentro lá do centro remoto onde está o paciente, também tem um operador de câmera e uma enfermeira que teria um treinamento em telemedicina. Então, parece uma coisa meio filme dos anos 80, assim, né? Muito interessante aí. E olha só, aqui tem uma imagem também da mesma revista, de um paciente recebendo atendimento. A câmera era parece aquelas coisas que a gente vê em televisão, assim, né? Era enorme. Imagina o custo desses equipamentos, era muito caro implementar um centro de telesaúde. E aqui embaixo tem um médico, né? Com todos os botões ali, ele está com vários monitores, parecia uma coisa meio ficção científica, né? Hoje em dia as coisas estão um pouco mais simples. Se a gente acha difícil monitorar tudo isso agora, imagina naquela época, né? Então, uma coisa que eu penso ainda, né, é que veja só como que era a resolução dos monitores que a gente tinha na época, como que eram as conexões, porque não existia o wireless, né? Era tudo com fio. Os equipamentos diferentes que deveriam existir para tudo isso, então realmente, né, talvez fosse uma coisa meio homérica fazer uma teleconsulta ali nos anos 50, anos 60, né? Com certeza. Aqui eu trouxe umas imagens de algumas aplicações da telemedicina para não ficar muito só na fala, assim, né? Então aqui nas primeiras figurinhas a gente tem um exame dermatológico, ali embaixo uma lesão de mucosa na boca, um exemplo de teleradiologia ali na imagem D. E na imagem B, acho uma coisa interessante também, é uma teleconsulta de um detento. Ó, dá para ver o cara ali na televisão, ele tá com o uniforme do sistema prisional americano, né? E o médico aqui com alguns equipamentos, muito mais fácil do que aquele que a gente viu antes, né? E isso é uma coisa que eu descobri nas pesquisas aí que eu fiz, né? Existem alguns sistemas de saúde, alguns sistemas de saúde do mundo aí em que a providência de cuidado para os detentos é quase que exclusivamente por telemedicina, né? Justamente para evitar que o médico precise se deslocar para a unidade prisional ou que o detento tenha que sair da unidade para ver o médico. A telemedicina, quando começou, estava quase que restrita a 3 especialidades, né? Era patologia, radiologia e psiquiatria. Foram as 3 especialidades pioneiras aí, e acho que não por coincidência são especialidades que costumam colocar um pouco menos a mão no doente, né? Que ainda é um problema para se fazer saúde à distância. E aqui tem um exemplo novo aí, né? Então, esse é o presidente Donald Trump, essa foto é de agosto de 2017, é a apresentação dessa estação de telemedicina mais moderna. Esse médico, ele que está aqui com o presidente, é um dos coordenadores dos programas de telemedicina do governo americano das Forças Armadas. E ali na telinha a gente tem um paciente que está sentado na cadeira de azul, tem algumas enfermeiras ao redor dele que são especialistas em telemedicina. E veja só, tem câmera, tem mouse, tem alguns dispositivos, mas as coisas estão bem mais sucintas e bem mais fáceis de lidar do que ali nos anos 80, né? Se vocês prestarem atenção, atrás dos dois tem uma mesa com um equipamento mais compacto, né? Aquele equipamento foi desenvolvido para uso do presidente durante as viagens, né? Então, quando o presidente americano fica doente, ele não vai consultar no país em que ele está, ele vai fazer uma teleconsulta com o médico dele nos Estados Unidos. Mas, falando um pouco de Brasil, né? Porque, tava muito americana a coisa. Mas veja só, a gente chegou um pouco atrasado aí na história. O primeiro centro de telemedicina, que é dos que eu achei de informação aqui, foi o da USP, foi criado em 97. A Associação Brasileira de Telesaúde foi criada só em 2001, e ela foi criada justamente em um congresso americano, com médicos
brasileiros que estavam nos Estados Unidos e viram essa necessidade de criar a teleconsulta no Brasil. Ainda não existia um órgão aqui no nosso país que representasse isso. Então, até isso a gente importou, né? Até a nossa sociedade veio de fora. Só em 2006 o Ministério da Saúde criou a Comissão Permanente de Telesaúde e veja só, 4 anos até que essa comissão tivesse as suas competências definidas. Em 2011, vieram as primeiras definições da inserção de telemedicina no SUS. E ontem, né, de 2012 a 2015, várias portarias de regulamentação da telemedicina no SUS. Então, veja só, as coisas estavam ainda andando meio que a passos de tartaruga, né? Não ainda parece estranho falar de telemedicina no SUS. Eu não sei, gostaria de ouvir de vocês depois se alguém já teve contato com algum serviço de telemedicina no SUS, né? Eu, como paciente, nunca tive, só tive como profissional de saúde mesmo. Mas para que serve a telemedicina, né? Então, um pouco menos de história. Vamos falar do porquê que a gente precisou criar essa modalidade aí de atendimento remoto. Quando a gente vai ler os artigos, a questão de benefícios é algo bastante debatido ainda. E, assim, às vezes a gente tem que ver quais que são as fontes que estão trazendo essas questões para nós, né? O principal tópico que as pesquisas trazem é a questão do acesso, né? Prover saúde em comunidades distantes que sejam geograficamente desafiadoras e que seja inviável que o médico esteja lá. Eu trouxe aquela imagem do presidente Donald Trump com um médico militar, porque isso tem muito a ver com eles também. O exército americano investe muito em telesaúde. Os caras adoram guerra, né? E todo o staff deles, né? De funcionários, soldados, todo esse pessoal das Forças Armadas que é deslocado para fora dos Estados Unidos em operações militares, segue consumindo saúde nos Estados Unidos, né? Eles têm um programa bastante robusto de telemedicina, porque eles têm essa questão de segurança, né, de cuidar das tropas fora do território, e não só das tropas, né, de pesquisas científicas na Antártida, de pesquisas científicas remotas em outros lugares. Os diplomatas americanos que estão em embaixadas residentes em outros países também têm acesso a sistemas de telesaúde. Então parece uma coisa meio nóia deles dessa questão de guerra, né, mas assim, eles foram os caras que investiram e que tem literatura sobre isso, né? A gente vai ter que dar uma filtrada na hora de trazer isso para o Brasil. Aqui no Brasil, eu acho que essa questão do acesso cabe de encontro com um problema histórico que a gente tem da interiorização do médico, né? A gente sabe que há muito tempo os centros de formação de medicina aqui no Brasil são em capitais, em grandes cidades, e que a minoria dos médicos volta para o interior depois de terminar a formação, né? Eu mesmo fui um dos que não conseguiu fazer isso. A questão do custo, isso também é um pouco controverso, né? Para esse custo estar bem mais diluído hoje, que a gente não precisa daquela parafernália toda que a galera dos anos 60 precisava. Mas, então, né, existe uma redução da infraestrutura, do staff necessário para que isso aconteça, do transporte. Uma das pesquisas em que eu vi, né, colocava aí a média de que um atendimento psiquiátrico presencial nos Estados Unidos vai de $146 a $290, mais ou menos, dependendo do quanto o paciente precisa se deslocar, e que em telemedicina isso resultaria em uma diminuição de quase 50%, de $96 por atendimento, né? Então, é uma economia para o sistema de saúde muito grande. E sobre a qualidade já existem várias pesquisas que mostram a não inferioridade da telemedicina com a medicina face-to-face, com a medicina presencial. Isso ainda tem alguns debates, né? Eu trouxe um artigo ali no próximo slide, mas isso já está bem definido até, assim, né? O teleatendimento não é inferior ao atendimento presencial. E a questão da demanda, né? A gente está levando o computador no bolso. A gente está agora, nesse momento, fazendo uma aula online.
a tecnologia chegou, não tem jeito, a gente não tem como se livrar dela. E talvez pior ainda, né? Porque agora a gente tem os vestíveis, né? Então nós estamos vestindo equipamentos tecnológicos para sair de casa. De alguma forma ou de outra, a providência de cuidado, a providência de saúde ia passar por isso, né? E também existe uma demanda comercial, né? Existem muitas empresas aí que estão desenvolvendo softwares de inteligência artificial, aplicativos de celular, oferecendo tratamentos, oferecendo suporte. Então, essa demanda aí tem acelerado, não tanto quanto a epidemia, mas acelerou aí por muito tempo a integração da telemedicina. Eu trouxe esse artigo, que foi um artigo relativamente recente, de 2016, que eu tropecei nele no ano passado. São vários artigos já que comparam o teleatendimento com o atendimento presencial, mas esse é uma meta-análise. Meta-análise ainda não tem tanto assim. Se a gente for ver esse gráfico de Forest aqui, tem algumas inconsistências, né? Tem pesquisas com baixo peso, que atravessam o intervalo de confiança, mas o resultado final da meta-análise é de não inferioridade. Então, assim, não dá para dizer que é melhor, mas a gente consegue dizer pelo menos que não é pior. Existem algumas pesquisas dizendo que é melhor? Até existe. Uma das que eu achei interessante foi justamente feita com militares americanos. Lá eles têm um problema muito grande chamado transtorno de estresse pós-traumático, né? O sistema de saúde militar gasta muito para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. E existem pesquisas com esses pacientes mostrando uma superioridade da telemedicina ao detrimento do atendimento presencial. Provavelmente porque talvez os pacientes se sintam mais confortáveis em se expor através do meio virtual. São artigos ainda pequenos, são populações pequenas que foram examinadas, populações bastante homogêneas, né, que fogem um pouco da nossa prática clínica do dia a dia, mas que com certeza esses estudos vão crescer. Acho que o momento agora diz que o investimento nisso só vai aumentar. Mas a telesaúde só tem benefícios? Se essa maravilha toda, por que a gente não está usando aí ator de direito no dia a dia, né? Então, assim, existem desafios. Alguns dados que eu trouxe aqui, né? Esses dados são especificamente em telepsiquiatria. Existem mais trabalhos em telepsiquiatria do que em outras áreas da medicina, apesar de que isso está mudando um pouquinho. Ontem à noite, eu entrei no PubMed e pesquisei telesaúde só pelo descritor, né? Só o descritor e vi o que eles traziam de artigos mais recentes. Dei uma zapeada nas 2 primeiras páginas e eu consegui contar nos dedos quais artigos não eram sobre Covid, né? Então, assim, quase todos os artigos que estão sendo lançados aí nas plataformas de pesquisa sobre telemedicina estão sendo sobre Covid, né? É uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque nós não podemos ficar para trás, temos que produzir ciência sobre isso também, né? Mas olha só, em 2009, apenas 2% dos psiquiatras americanos usavam telesaúde. Em 2016, ainda um salto grande, né? Apenas 1% das consultas psiquiátricas do Medicare. O Medicare é o sistema de saúde americano, que é o que eles têm mais de próximo do SUS, ainda que não seja muito pouco parecido com o que a gente tem de SUS aqui no Brasil, né? Só 1% das consultas psiquiátricas eram por telemedicina. E essa mesma pesquisa de 2016 também mostrou que, desse ano, de todas as consultas de telepsiquiatria que foram feitas pelo Medicare, 50% delas foram feitas pelos 100 mesmos psiquiatras. Então, parecia haver um nicho muito restrito aí de quem estava usando telemedicina antes da epidemia, né? O porquê? Por que essa aceitação não está legal? Né? Então, os artigos começaram a propor aí alguns pontos de discussão. O primeiro deles, a apreensão por parte dos pacientes. Os pacientes tendem a ficar bastante ansiosos na hora de mudar de plataforma, de passar do atendimento presencial para o teleatendimento. Mas a apreensão por parte dos médicos parece ser maior ainda. O setting muda muito, né? A questão de você ter foco no paciente enquanto você está atendendo,
Atendendo em casa é uma coisa que está sendo super difícil para mim. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas atender em casa é cansativo, é difícil. Você perde o foco com muita facilidade, né, de trazer esse trabalho para dentro de casa. A questão do contato visual, parece que alguns médicos consideram um distanciamento nisso, né? O fato de você fazer anotações, ali na frente do paciente, gestos de acolhimento do tipo estender a mão, cumprimentar o seu paciente, trazer ele da sala de espera para dentro do consultório, oferecer um lencinho ali quando ele está um pouco mais emotivo, chorando, tudo isso, que são coisas que a gente é treinado durante a nossa formação para ter essa sensibilidade, tudo isso acaba se perdendo no atendimento remoto. Apesar de que eu falei ali nos slides atrás, de que parece que as evidências de qualidade do teleatendimento são robustas, essa pesquisa de 2011 que eu peguei aqui mostra que 78% dos médicos acreditam que elas ainda são insuficientes. Existem, se não me engano, 160, 180 programas de residência de psiquiatria nos Estados Unidos, mas apenas 20 e poucos deles têm um setor de teleatendimento. O que alguns dados mostram é que os psiquiatras que foram formados nesses setores estão mais aptos a exercer a telemedicina depois, na hora de chegar aí na prática clínica. Então, mostra que falta treinamento também, né? O que algumas pesquisas mostram também sobre essa questão do nível de ansiedade antes e depois do atendimento, isso reduz tanto para o paciente quanto para o médico. Depois que o paciente é exposto ou depois que o médico é exposto, ele refere menor aversão para os próximos atendimentos. Parece que é uma coisa do tipo, a gente tem que se jogar para aprender mesmo, né? Outros pontos de discussão aí, né? Eu não trouxe todos, dei uma filtrada, porque senão a gente fica o dia inteiro só falando disso, né? São muitas barreiras aí que tem aparecendo. Mas tem a barreira cognitiva, né? Diferenças intergeracionais e interculturais. Parece que os pacientes adolescentes são os que mais têm aceitado o teleatendimento. Faz sentido, né? Eu tenho uma irmã de 15 anos, eu acho que eu nunca vi ela sem um celular na mão desde que ela nasceu, né? Para os pacientes mais idosos é muito difícil isso, né? Conectar o computador é difícil, abrir a plataforma é difícil, tanto que uma das dicas é que a gente treine-os antes do atendimento, o que nem sempre é fácil. E essas barreiras culturais também é algo interessante da gente notar. Mas a telemedicina também tem sido usada para tentar quebrar essas barreiras. Por exemplo, no Medicare, lá nos Estados Unidos, alguns imigrantes conseguem fazer atendimento com um médico que fale sua língua nativa, principalmente espanhol, né, com imigrantes hispano-descendentes, que tem sido interessante também. Mas algumas culturas aceitam menos essa coisa de você não estar no atendimento presencial. Interessante isso, né? Preocupação com segurança de dados e privacidade também parece algo que está emergindo muito, né? Parece que houveram aí algumas dificuldades com o Zoom sobre vulnerabilidade para roubo de dados. Existem plataformas dedicadas exclusivamente para teleatendimento, que não são baratas, né? Como é que nós vamos guardar esses dados? Dá para filmar o atendimento? Até dá, mas quantos servidores externos você vai ter que ter para armazenar anos e anos de horas e horas e horas de vídeo de filmagem dos seus pacientes? Situações de risco e emergência, né? Isso também parece ter sido um dos fatores que os psiquiatras americanos têm achado mais difíceis na hora de migrar para o teleatendimento. E que eu também estou achando difícil com os pacientes que eu tenho atendido. O que eu vou fazer se o meu paciente se colocar em uma situação de risco e eu não estiver ali para poder manejar aquilo, solicitar internamento se for necessário? Isso é tudo, essa rede de suporte é algo que deve ser pensado antes do atendimento começar, né? A barreira técnica, também tenho notado muito isso aqui, isso também tem sido um dos pontos de discussão da dificuldade da disseminação da telemedicina no interior dos países, porque justamente esses lugares que teriam aquela desculpa do acesso
são os lugares em que a infraestrutura de telecomunicação é menos moderna, né? Então, tem sido difícil, assim, né? Nem todo mundo tem Wi-Fi disponível, nem todo mundo tem um plano de dados de 4G que aguente fazer atendimentos aí. A gente nota que vários pacientes usam o celular para fazer o teleatendimento e não o computador. E, claro, né, você não quer fazer uma consulta com o teu paciente com o vídeo travando ali na frente, ou com o áudio prejudicado. Vai se perder a qualidade do atendimento com tudo isso. Até parece nas pesquisas que os profissionais têm reclamado mais dessa questão da qualidade do áudio, muito mais do que do vídeo até. Interessante isso, né? Treinamento tanto para o médico quanto para o paciente, né? Você veja só que eu não estava treinado para começar essa palestra via Google Meets, né? Já foi uma dificuldade que a gente teve no começo. Qual que vai ser o suporte do paciente se ele não conseguir acessar? Você vai conseguir telefonar para ele e explicar o que está acontecendo, tentar ajudar, fazer a gente começar? E não vejo isso só em teleatendimento, né? Nesses últimos dias que a gente tem feito teletudo, né? Teleaula, telepalestra, tele qualquer coisa, eu quero saber se teve alguma palestra que não começou do tipo assim, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? E aí, tudo certo? Né? É quase que a frase do momento, né? Questões ético-legais, né? A gente continua sendo responsável pelo aquilo que a gente faz com os nossos pacientes, independente de qual plataforma a gente está usando para isso. Vou falar um pouquinho mais ali na frente também. Essas questões ético-legais estão bastante embaçadas na legislação brasileira hoje. E teve esse termo que eu achei em um dos artigos que eu achei muito legal, que é o teleburnout, né? Quem é que está preparado para ficar o dia inteiro sentado na frente do computador atendendo o paciente? É muito diferente da dinâmica de fluxo que a gente tem fora do teleatendimento. A gente consegue levantar, ir ao banheiro, dar uma espairecida entre um atendimento ou outro, e dentro de casa você tem outras coisas que estão te incomodando além do fato de você estar trabalhando, né? Você tem a roupa para lavar, tem os filhos passando atrás, tem o vizinho que resolveu fazer uma reforma bem no horário do seu atendimento, e tudo isso pode somar mais um fator de estresse, né, para o profissional que está aí provendo cuidado. Uma das situações bem estressantes que eu tive ultimamente foi que na semana passada choveu bastante, né, e em um dos dias que eu tinha teleatendimentos, acabou a luz da minha casa. Como é que eu fui lidar com isso? Tive que remarcar todo mundo, não foi fácil. E a questão do financiamento é algo que acho que, como profissionais, a gente não pode deixar de conversar também. O meu teleatendimento vai ser monetariamente valorizado igual ao meu atendimento presencial? Não sei, né? Os planos de saúde vão tentar dar uma reduzida nisso tudo aí. Agora, desde o começo da epidemia, desde abril que a gente teve uma mudança aí da flexibilização da legislação aqui no Brasil, explodiu o número de planos de saúde virtuais. Até mesmo plataformas que não proviam cuidados de saúde começaram, né? Uma delas que eu vi em uma reportagem recente foi o UOL, portal de internet, que criou um plano de teleatendimento de coparticipação com uma mensalidade de R$12 por mês. O Hospital Albert Einstein criou um plano de saúde de teleatendimento de uma mensalidade de R$44 por mês. Isso vai prejudicar a qualidade do atendimento? Não sei, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver, né? É aquela questão da uberização do trabalho, que acho que meio que todas as áreas têm conversado aí ultimamente. Um ponto bastante polêmico, né? Como é que está a questão hoje aqui no Brasil? Essa parte eu acho que foi uma das mais difíceis de construir, porque as nossas legislações não são claras, bem difícil. Acho que, não sei se alguém aí é da área jurídica, deve estar mais acostumado com isso, mas eu não estou. Para mim também foi bastante difícil coletar tudo isso aí. Quando você vai lá no site da Associação Americana de Telemedicina,
Nossa, eles fizeram tudo tão bonitinho, é incrível, assim, tudo que mudou, tudo que é para você que é profissional de saúde, está querendo entrar no teleatendimento, o que você precisaria saber e tal. Agora, quando você vai no site da Associação Brasileira, não tem nada. Então, a gente vai ter que ir catando aí as resoluções uma por uma. A telemedicina não era reconhecida pela CRM até abril de 2020. No ano passado, a gente teve algumas conversas sobre talvez a regularização da telepsiquiatria, mas não foi muito para frente. Em abril de 2020, o CRM lançou uma nota técnica direcionada ao Ministério da Saúde, reconhecendo a telemedicina no país em caráter excepcional. Essa nota técnica é curtinha, ela nem define o que é telemedicina, e ela também não tem muitas informações de como fazer esse atendimento, qual que vai ser as responsabilidades diferentes que a gente vai ter com tudo isso. Parece ter sido uma coisa feita bem emergencialmente mesmo, né? De lá para cá, o Senado e o Congresso Nacional têm tido alguns debates acalorados sobre o assunto. Se não me engano, agora no dia 15 desse mês, há 2 semanas atrás, houve a derrubada de vetos que essa lei de abril tinha sofrido por parte do presidente, né? O nosso presidente tinha vetado alguns pontos, por exemplo, de que a regulamentação da telemedicina no país sairia da competência do CRM e iria para o Ministério da Saúde. Isso foi vetado, né? Isso continua com o CRM. E que as receitas remotamente expedidas também não seriam reconhecidas. Isso também seriam reconhecidas. Isso foi vetado e o veto foi derrubado pelo Senado depois. Então a gente tem que ficar de olho nas notícias, não tem jeito, está mudando de dia para dia. Algumas ressalvas que foram feitas aí nessa liberação emergencial da telemedicina. Os planos de saúde devem manter a opção presencial se o paciente quiser, né? Então, qualquer plano de saúde também tem que oferecer o atendimento presencial. A legislação de sigilo e segurança segue vigente sem alterações, o que é bastante necessário nesse momento também, né? E aí que eu falei, né, dos atestados das receitas eletrônicas que tinham sido vetadas, depois o veto foi derrubado, agora a gente está conseguindo emitir, mas com ressalvas. Algumas medicações de liberação estritamente controlada, como, por exemplo, medicações com potencial de abuso, não estão podendo ser feitas por teleatendimento, né? Elas ainda têm que ser feitas presencialmente. No portal do CRM, a gente também teve, além dos atestados das receitas, liberadas também o pedido de exames online, né? Isso já existia antes em algumas plataformas, mas o médico tinha que ter um plano de assinatura digital. Esses planos custam dinheiro. E agora isso foi, essa exigência foi flexibilizada aí, né? Então, desde que a receita seja emitida pelo portal específico do CRM do Estado. Alguns pontos que eu não encontrei, né, e que eu vejo o pessoal lá dos Estados Unidos meio preocupado debatendo sobre isso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, igual aqui no Brasil, a regulação do atendimento do médico é feita pelo conselho do seu estado. Eu tenho CRM registrado aqui no Paraná. Eu não posso atender um paciente em São Paulo nem em Santa Catarina. Se esse paciente vier até mim, eu posso atender ele aqui, mas eu não posso ir até lá praticar a medicina. Receitas que eu emito aqui no Paraná não valem fora do Paraná. Lá nos Estados Unidos, a regulamentação federal disso foi suspensa. As estaduais não foram, né? E cada estado tem sua própria regulamentação lá. Aqui no Brasil, eu não achei nenhuma orientação a respeito disso. Então, estou sentindo que, mesmo quem está começando agora a fazer teleatendimento, também está bastante perdido com essas questões aí. As mudanças ainda vão acontecer, né? Então, provavelmente, eu vou falar tudo isso aqui, e amanhã o Congresso já teve um debate que mudou tudo ainda, né? Então, já peço desculpa por informações que possam estar erradas, né? Inclusive, o último protocolo americano que eu vi foi editado dia 24, há 2 dias atrás. Eu dei uma olhada nele ontem à noite. E então, agora que a gente falou do Covid, vamos falar do pós-Covid, que ainda assim parece ser uma questão também nebulosa, né?
a Associação Americana de Telemedicina disponibilizou alguns seminários que eles fizeram tentando debater o que fica e o que não fica. São seminários muito legais, estão disponíveis, assim, a dificuldade é que é tudo em inglês, né? Mas eles estão disponíveis de graça no site. Só que aí a gente tem que dar uma filtrada, porque as legislações lá são bastante diferentes das nossas, né? Mas o que algumas coisas que a gente pode conversar. Por exemplo, quando a gente fala de regulamentação pelo SUS, vai haver uma plataforma única? Ou o SUS vai ter algum convênio com, sei lá, com o Skype, com o Zoom, com alguma outra plataforma para a gente poder oferecer não só atendimento, mas o registro das consultas também, né? A gente não sabe disso. E assim, por enquanto a gente ainda está até fazendo uso de WhatsApp, FaceTime para alguns pacientes, mas será que isso vai ser permitido depois que a epidemia passar e a gente realmente tiver uma regulação sólida sobre isso? Não sei, eu acho que não, né? Quando a gente começou a falar da regulamentação da telepsiquiatria no ano passado, um dos pontos era de que a primeira consulta não seria permitida por via remota, né? Mas agora foi mais uma flexibilização. Será que isso vai continuar depois da pandemia ou não? Também não sei, eu acho que não, né? Sobre a questão dos pagamentos, né? Existe uma nota técnica do governo americano de que lá, durante a epidemia, a consulta feita por telemedicina tem que ter o mesmo valor financeiro pago pelo Medicare da consulta presencial, né? Aqui no Brasil não existe nenhuma regulamentação por isso até onde eu achei. E a questão da licença de atuação, né? E aí, vai valer eu atender fora da minha área de registro? Ou eu mesmo de atendimento remoto vou poder atender só no meu estado? O que tem acontecido lá fora é que você até, por exemplo, se eu tivesse um registro em Santa Catarina, por exemplo, eu estando aqui no Paraná, poderia atender um paciente lá de Santa Catarina com este registro. Mas, se eu tivesse em Santa Catarina e quisesse atender um paciente aqui no Paraná, não poderia, né? Eu tenho que estar no meu registro de origem. Aqui eu não sei como é que está acontecendo. Eu gostaria muito de saber. Se alguém tiver essa informação, por favor, me passe. E aí? Quais dicas que a gente vai ter aí para tentar facilitar um pouco disso, né? Essas dicas eu peguei desses um dos seminários aí, lá da ATA, da American Telemedicine Association. Primeiro que a gente tem que ter bom senso, né? Eu acho que isso é um pouco difícil da gente pedir, mas não tem jeito, não dá para a gente fugir dessa. É novo para todo mundo, é novo para os pacientes, é novo para a gente, é novo até para quem já estava fazendo teleatendimento antes, porque meio que as regras todas mudaram da noite para o dia. E a gente tem que deixar claro qual que é o meu escopo ali, né? Não atuar além do meu escopo. Deixar claro para o nosso paciente que se ele estiver numa situação de risco, numa situação de emergência, não faz parte do meu escopo de teleatendimento atendê-lo naquele momento. Ele vai ter que procurar um serviço de emergência. Improvisar às vezes vai ser necessário, mas a gente tem que evitar o máximo possível, né? Precisamos lembrar de que a gente ainda é regulamentado por leis, normas, técnicas e éticas, né, mesmo atendendo à distância. Talvez seja um pouco mais fácil esquecer disso com o teleatendimento. Os provedores terciários são uma novidade aqui no Brasil, mas já não são tanto lá fora, de empresas que vão oferecer para você a plataforma deles, para que você atenda através dessa plataforma. Vai ser necessário que a gente pesquise muito bem em que plataforma que a gente está entrando e qual que a gente não está entrando para não ter problemas depois, problemas éticos, legais, financeiros, tudo isso. O quanto que a plataforma vai exigir de você na questão de produtividade, na questão de como você vai atender seus pacientes, qual que vai ser a sua autonomia para definir datas de retorno, tempos de consulta. Lembrar das responsabilidades legais, elas continuam mesmo durante a epidemia, não houve nenhuma alteração em legislação quanto a isso. Lembrar que algumas regras vigentes agora são temporárias, né? Então a gente vai ter que se atualizar e se flexibilizar se elas mudarem depois, porque vai acontecer. E atualização sempre. As coisas estão mudando todo dia. Todo dia tem uma nova nota técnica, todo dia tem uma nova recomendação. Às vezes essas recomendações não são claras, a gente tem que ir atrás delas por outros meios. Atualização sempre.
E deu aí mais ou menos uns 45 minutos de apresentação. Foi tudo isso que eu queria falar para vocês hoje. Quero que vocês anotem meu e-mail para a gente trocar as referências, trocar algumas ideias sobre isso. Eu não referenciei todos os meus slides aqui porque eu não tive tempo, mas eu fico muito feliz se vocês quiserem que eu mande essas notas técnicas. A Associação Americana de Medicina, não de telemedicina, também lançou alguns guidelines para boa prática de teleatendimento. Acho que vai ser legal a gente dar uma olhada nisso também. Posso mandar tudo isso para vocês. E acho que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Guilherme, obrigada. Vamos abrir então, né, para ver se alguém tem alguma pergunta ou quer colocar um pouco da própria experiência, né? Que talvez, eu não sei se tem alguém da medicina, acho que a Luísa Alonso, que é do SAG, também da medicina, não sei se tem mais alguém, né, que é da área específica, quiser colocar, compartilhar com a gente, também fica aberta aí para pergunta. E, Guilherme, eu acho que seria interessante você encaminhar para a gente, aí depois eu passo o e-mail, e aí você encaminha. Com todo prazer, tem bastante coisa que eu peguei aqui. Algumas mudanças já foram feitas aí, né? Mas é aquela coisa da gente tentar dar uma filtrada mesmo. Provavelmente outras mudanças vão acontecer aí nas próximas horas. Eu tentei pegar um pouquinho, não só dessa questão da medicina, né? Porque acho que todas as especialidades de saúde vão estar sendo impactadas pelo teleatendimento agora. E como que a gente se relaciona não só entre os pacientes, mas entre nós, profissionais de saúde também, né? Mas essas questões de regulamentação são bastante fragmentadas, né? Então, a regulamentação da telemedicina é temporária pelo CRM, mas ela é só do escopo da medicina, né? Então, o conselho da psicologia vai ter regulamentação delas, o conselho das outras especialidades vão ter as deles. É bastante difícil isso, né? Acho que vai demorar um tempo a gente ter uma plataforma única para lidar com isso, mas eu quero que isso aconteça o mais rápido possível, né? A gente fica na torcida. Eu não tive, mesmo no meu tempo de atendimento, experiência de teleatendimento remoto, né? Eu não sei se... Acho que algumas colegas aqui, né, podem estar falando um pouquinho desse processo na psicologia, e para a gente tem que eu acredito que também outras profissões estão tendo, a gente tem uma restrição de que o aluno não pode, né, atender remoto, isso também já está sendo, como é que fala, revisto, mas ainda com bastante restrição, então a gente ainda não tem certeza. E é como você falou, né, cada hora aparece uma forma, e aí a gente já tem aquela parte que rege a atuação profissional e aquela que rege a formação. Então, quem está dentro de uma instituição de ensino fica aí entre os dois segmentos da sociedade, né, que regem a formação e a atuação. Né? Mas eu achei muito interessante assim, algumas questões que você trouxe que parecem muito simples, né? Quando a gente começa, e que, como isso de assim, uma plataforma única seria o ideal, né? Mas desculpa eu colocar dessa forma, mas eu acho, por exemplo, que no Brasil isso nunca vai acontecer. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Dentro da psicologia, a gente tem, né, um cadastro aí que tem que ser feito, tudo, mas acaba meio que o profissional usando a plataforma que dá, até mesmo por causa do cliente ou do paciente. Né? Aquilo que você colocou com relação à tecnologia, ela é muito séria, o acesso e até a familiarização do paciente, no caso do SAG do usuário, com o recurso tecnológico, né? Então, por exemplo, os nossos usuários, a maioria, mais de 70%, eles estão de uma renda, né, de até 3 salários mínimos. Então, eles são aquelas pessoas que eles têm o celular, mas eles usam a internet do bar, do vizinho, da padaria, do mercadinho, né? Eles não têm
e esses lugares você não vai ter uma potência, às vezes, de duração, né? Como que você vai ficar ali fazendo um atendimento, até mesmo pelo lugar, né? Você não tem privacidade, enfim. Mas é interessante você falar dessa questão da gente acessar a internet fora de casa, né, Renata? Porque essa é uma preocupação que vários profissionais de saúde trazem também, né? De alguns pacientes que vão usar hotspots para acessar a conexão e que esses lugares são mais facilmente hackeáveis, né? Então, como é que a gente vai ter segurança do tipo, olha, eu não vou te atender desde que você tenha internet, um Wi-Fi na sua casa, com um antivírus bonitinho, um firewall legal, porque senão o nosso atendimento pode sofrer algum tipo de hackeamento, né? E casos de hackeamento de serviços de saúde têm acontecido no mundo inteiro, né? A gente teve um vírus criptografando dados, que rolou aí alguns anos atrás. Aqui no Brasil a gente teve alguns hospitais afetados também. Então, acho que não é só essa questão da disponibilidade da conexão, mas ainda assim, se ela está disponível, qual que é a segurança da gente usar ela, né? E a gente tem uma coisa que eu acho que é bem cultural, né, e que você falou do treinamento, né? Isso me chamou muito a atenção, porque eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que tanto a gente, enquanto profissional, como o nosso paciente, né, o nosso usuário, ele precisa também ser capacitado, porque a gente observa que às vezes você precisa passar algumas orientações muito básicas, né? Porque assim, você está falando com o paciente e aí você observa que tem gente passando atrás, né? Então, eu falei assim, nossa, aí você tem que passar orientações mesmo, olha, você tem que arrumar um lugar que seja, né, que você tenha um mínimo de privacidade, que você possa falar, né? Assim como aqueles que percebem a necessidade da privacidade, muitas vezes não conseguem fazer o atendimento porque não tem essa privacidade, não tem um lugar, né, na casa nem no trabalho, que possa ter o mínimo de privacidade, que possa se expor e possa falar, né? E eu penso que em qualquer área, mesmo que não seja a psiquiatria, eu acho que seja o problema de pele mais simples, né? Ele pode trazer constrangimento para quem está falando, para quem está se expondo. Então, eu até fiquei pensando, né, quais seriam as áreas que eu não consegui, eu não guardei quais foram as áreas que você falou que já existe, né, alguma dentro da medicina, que existe já, acho que 3 áreas que estão atuando dessa forma, que já tem. Uma é a psiquiatria. Mais de tradição aí, né? A psiquiatria, a radiologia, só que daí tem essa questão de que o atendimento do radiologista não é com o paciente destino, né? O radiologista vai falar com o médico que pediu o exame, né? Ainda assim que ele possa ter uma questão de remota, né? Assim, um dos projetos que a gente tem desenvolvido no ano passado aqui na psiquiatria, que por motivos de Covid está parado, e eu estou muito triste com isso, é de que nós estamos fazendo uma análise de quantificação de estruturas cerebrais de alguns pacientes com alguns diagnósticos psiquiátricos, né? O exame tem disponível aqui em Londrina, que ainda é super caro, os nossos pacientes são pacientes particulares, mas as análises foram feitas por radiologistas lá nos Estados Unidos, né? Então, o exame foi feito aqui em Londrina, mas foi feito lá. Esse tipo de intermediação até parece ser fácil, né? Então, dá para entender por que a radiologia criou um pouco de tradição aí no teleatendimento. E a patologia aqui também, né? Ninguém nunca foi numa consulta com um patologista, não existe isso, né? O patologista também vai fazer um laudo que vai para o médico que pediu o exame. Acho que a única especialidade que tinha esse contato direto com o paciente ainda era a psiquiatria. E as outras se adaptar meio rapidão aí, né? Nós também estamos, né? Eu acho que a gente tem um longo caminho, né? Não só durante a pandemia, como pós-pandemia, né? E eu acredito que muitas coisas, elas, mesmo que depois seja colocado, tem que ser presencial, eu acho que tem algumas coisas que parece que é um caminho meio sem volta, né? Isso que você colocou também da possibilidade do atendimento, né? Então,
aqui, pelo menos eu vou falar da psicologia, né? Então eu tenho colegas e amigos muito próximos, assim, que eles já atendiam antes da pandemia remoto, e atendiam não só fora do estado, como fora do país, né? Brasileiros que estavam fora, tal. E eu acho que isso acabou ampliando realmente, né? Então, relatos assim de alguns colegas de que não raramente tinham passeio, a primeira consulta ser remota, né? A primeira consulta conseguia fazer um atendimento remoto daqueles clientes ou pacientes que já estavam sendo acompanhados de modo presencial, e aí migraram para o remoto, né? Mas que com tudo que está acontecendo e até mesmo com o quanto a pandemia está afetando a saúde mental das pessoas, esses mesmos colegas e amigos trazem, né, que a busca, mesmo na primeira sessão, está sendo muito alta. Né? Então, primeiro contato, e eu acredito que na psiquiatria também esteja acontecendo isso. Agora, no nosso projeto do atendimento COVID, né, os atendimentos estão sendo quase que exclusivamente pela internet, né, e é bastante diferente fazer esse primeiro contato online, assim, eu até não achei que fosse tão difícil se adaptar. Inclusive, teve um paciente que não se adaptou, que ele foi para o presencial, né, e eu não vou poder falar para ele, ó, então, se não for online, nós não vamos te atender, né, a gente vai ter que dar um jeito, não tem jeito. E o SAG, ele está migrando para esse formato, né, remoto, então as nossas entrevistas eram feitas presenciais, no momento em que o usuário ou o paciente vinha para fazer a coleta de sangue, né, e agora está sendo feito no formato remoto, e eu acho que está sendo um grande aprendizado mesmo, porque, como você falou, vão exigir habilidades que a gente não está acostumado, né? E eu acho que isso também, então, o cansaço, acho que também vem muito disso ainda, né? De você ainda estar se adaptando, você ainda está buscando comportamentos para estar se adaptando aí nesse momento, para tornar o atendimento mais acolhedor possível, porque a pessoa não tá te vendo ao vivo, a nossa cultura é muito afetiva e muito do contato, né, do próximo, do estar próximo, então acho que a gente tem aí muitos desafios mesmo pela frente, e eu achei muito, muito importante, assim, esse ponto do preparo, né? Quando você ressalta que, por exemplo, o mesmo profissional, quando ele tem um primeiro contato, para o segundo, parece que já fica diferente, né? Sim. Que eu acho que é a exposição mesmo, aquilo que é novo, e você ir vendo o quanto de repertório você tem, o que você precisa ajustar, o que você precisa aprender, né? E eu acho, assim, que o cansaço vem muito disso e vem também desse ambiente, né? Então, no meu caso, eu moro sozinha, então eu não tenho algumas variáveis interferindo, né, na minha reunião, na minha fala, que outras pessoas que moram com outras pessoas têm, mas eu percebo isso que você falou, né? Tem hora que eu precisava de que alguém abrisse a porta e falasse comigo para que eu saísse dessa situação de ficar muito tempo na tela, muito tempo sentada, muito tempo ali, né? Então, esse teleburnout, para mim, assim, falei, nossa, eu acho que já tem até nome isso que a gente está passando, né? Eu acho engraçado como a gente não fala disso, né? Eu também não achei que ia ser tão difícil assim. Porque, pô, tô em casa, vou sentar ali, vou colocar o computador na frente, vou atender, maravilhoso, não preciso nem pegar meu carro para ir pro hospital. Cara, não é assim, né? E eu tô ainda tentando achar uma explicação racional na minha cabeça do porquê que é tão cansativo, né? Mas você tá em casa, você tá pensando, você tem que lavar roupa, você tem que fazer o almoço, você tem que fazer tudo aquilo, coisas que você deixa em casa quando você sai para trabalhar, né? E de repente agora tudo mudou. Essa coisa do trazer trabalho para casa sempre foi muito difícil para mim. Particularmente está sendo uma das questões que eu estou mais tentando me adaptar aí. Eu tentei fazer os meus teleatendimentos lá na UEL,
Mas daí eu esbarrei com a questão da conexão de internet da UEL. Ah, sim, exatamente. Que Não deu certo. Não é nada fácil. Então, é bem isso, né? E eu lembro que eu assisti uma palestra da Adna, inclusive, que ela falou, né, dessa importância da pessoa ter esses momentos de desconexão, né? O quanto é terapêutico, né? É saudável esse momento que a pessoa ia de casa para o trabalho, que agora que a gente está vendo qual que é a importância, né? De sair, pegar o carro, ir até um lugar de trabalho, depois voltar. E a gente faz parte, né, de gerações aí que vieram lutando para não trazer o trabalho para casa, né? Então, assim, muitas pessoas falam, nossa, eu não tenho escritório na minha casa, eu não tenho aonde trabalhar, a mesinha que eu uso o computador é na sala, né, no meio ali de todo mundo. Então, isso tem sido um relato do desgaste, né? Quais são os fatores que estão trazendo bastante cansaço para os profissionais, e aqui a gente vai ter que reavaliar, porque eu acho que é um caminho sem volta mesmo. Quem me conhece sabe o quanto eu resisti à tecnologia, né? Porque eu tinha aquela expectativa, eu vou me aposentar logo, não sei o quê, acho que eu não vou precisar aprender a fazer aula remota, Deus me livre isso. E já estou imersa nisso, né, desde março, que é tudo remoto, né? Então, eu vou parar de falar, gente, porque aí quem quiser estar perguntando, se quiser também fazer a pergunta pelo chat, ou dar algum feedback pelo chat, fique à vontade, eu vou acompanhando. Então, eu acabei de descobrir o chat aqui, eu não tinha olhado para ele, deixa eu ver se... Mas eu tô achando o pessoal meio quieto. Ó, eu tô virando o cara chato que incentiva os outros a falar, né? Eu vou falar um pouquinho, então, porque eu só tenho 5 minutos para poder jantar em 10, que eu também estou no teleatendimento, então 7h30 eu tenho horário marcado, não posso continuar. Mas eu queria dizer que, apesar de ser de outra área, eu me senti muito contemplada. É muito isso, assim, todas as questões são muito importantes. Tem até, acho que uma coisa que faltou a gente aprofundar um pouco mais é até na parte de assistência sem ser por vídeo e por áudio, né? Aquela assistência que a gente dá por mensagem, que é outra coisa que dá esse burnout na gente. Toda hora alguém tá mandando mensagem, toda hora alguém tá pedindo alguma coisa. Às vezes é 2 horas da manhã, o celular tá lá bombando, né? E acho que é mais um elemento aí que desgasta a gente também. Mas parabéns, assim, eu acho que tá fantástico, falou tudo, e eu só assino embaixo. Tá ótimo. Então, Guilherme, algumas pessoas, assim, elogiaram o tema, né? Eu também gostei muito da sua apresentação. E uma coisa que eu achei, na hora que você estava falando dos financiamentos, eu acho que é interessante colocar que, por exemplo, o Google, eles têm uma proposta de parcerias com ensino, né? Então, por exemplo, mesmo antes da pandemia, já existia disponibilização, né, de todas as ferramentas do Google. Então, por exemplo, quem é aluno da UEL tem acesso a essas ferramentas, né? Todas elas, quem é aluno, quem é professor, quem é funcionário, todas essas ferramentas de modo gratuito, né? E eu acredito que com a saúde vai ter que acontecer alguma coisa parecida, né? Algum aí que tá bombando, eles têm um compaixão e realmente façam esse tipo de parceria, porque é uma emergência, né? E eu acho que para essas pessoas não tem custo, não iriam onerar, né? Se eles pudessem de alguma forma estar beneficiando essas redes de saúde, né? Então eu acho que depois eu falei, eu acho que nunca vai acontecer, mas eu acho aí surgiu, eu lembrei do Google, aí me veio uma esperança, né? Uma esperança assim, de que, de repente, possam realmente existir aí alguma grande empresa aí que possa estar fazendo essas parcerias e ajudando, né? Então,
Eu acho que isso é uma coisa bem importante aí da gente acreditar também, né? Aí eu queria saber se alguém quer perguntar ou falar mais alguma coisa, porque senão a gente também pode ir encerrando, né? Fiquem. Olha, Guilherme, não é pessoal, tá? Não é pessoal. E é bastante comum isso acontecer. Isso também é uma coisa que acho que eu já acostumei, eu já nem me importo mais se está aberto, se está fechado. E então, assim, como ninguém se manifestou, eu vou agradecer a todos pela presença, né? Acho que foi uma das palestras com uma audiência mais consistente, né, do nosso grupo. Quero agradecer muito, Guilherme, pela sua disponibilidade, né? Que de pronto você aceitou. Para a gente é um tema, para você é novo, imagina. Para a gente, nós somos da área da saúde, eu não conheço ninguém também que teve o atendimento pelo SUS de modo remoto, assim, né, por telemedicina, apesar de haver alguns contatos remotos, como por telefone, isso, assim, eu já acompanhei mesmo antes da pandemia, né, aqui em Londrina mesmo, e eu achei até bem interessante, fiquei até bem contente. Outras pessoas, depois você dá uma olhadinha no chat, tá? As pessoas agradecem. Não, eu descobri ele aqui, eu estou ficando muito feliz com o pessoal conversando aqui. Isso, então, assim, eu queria realmente agradecer. Eu acho que você trouxe pontos que a gente pode estar repensando mesmo, até dentro da nossa profissão enquanto psicologia, como dentro da área da saúde no SAG, né? Porque nós vamos estar migrando para esse sistema. Inclusive, nós já fizemos algumas entrevistas com esses usuários de modo por telefone mesmo, de modo remoto, e, se eu não me engano, foi chamada de vídeo. E, por outro lado, tiveram seus benefícios, né? Então, assim, no nosso roteiro tem perguntas com relação ao Apgar, sobre o teste do pezinho, né? E que nunca as famílias tinham acesso. E ali estava na mão, né? Porque estava com a família, a gente conseguia fazer, as pessoas se sentiam mais à vontade, porque nossas entrevistas eram feitas, às vezes até na sala de espera, porque não tinha para aonde ir, depois que a gente conseguiu uma sala, né? Então, acho que realmente vão sempre ter ganhos e perdas, né? Nunca vai ser perfeito. E acho que a gente vai aproveitando conforme a gente vai. Quais são as situações que são mais funcionais, né? E no nosso caso, nós temos muita gente que vem de fora. Então, norte do Paraná, é o sul do estado de São Paulo, o oeste do Paraná. Então, a gente tem pacientes, a gente atende muitas cidades, né? E talvez seja uma família a menos que vai precisar acordar 3 horas da madrugada para pegar o ônibus do município para vir, né? Mas eu fico bem preocupada com isso, com os recursos mesmo, né? Que essas pessoas têm acesso. E eu acho que aí a saúde vai ter que criar alguns sistemas, como, por exemplo, disponibilizar uma salinha lá no posto de saúde, né? Para a pessoa. Sim. E não parece ser algo difícil, né? Até me pergunto por que a gente demorou tanto tempo para ter acesso a essas coisas, né? E olha só, agora a gente tá tudo tendo que ser meio atropelado, meio improvisado, meio, né? Então, enfim, acho que vai ser um pouco turbulento até todo mundo se acostumar nisso tudo, né? Os professores tiveram uma capacitação que, na verdade, ela está disponível no site da UEL, que é o Virtuel, está aberto para a comunidade, está disponível para todo mundo, né? E tanto para professores como para aluno. E nós tivemos a participação de um professor de Portugal que ele deu um puxão de orelha, né? Ele pegou e falou que era um absurdo. Assim, estou falando a minha, não foram com essas palavras, mas ele falou: como assim? Vocês estão 20 anos atrasados. Sim.
né? Os professores já deveriam estar usando os recursos tecnológicos, não era para ser, não que precisasse ser tudo remoto, né? Mas usar recursos tecnológicos já há muito tempo, né? E eu acho que isso cabe para muitas profissões, né? Pelo que você está falando, né, Guilherme? Então, acho que é isso. Né? Muito Agora, obrigada. eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, eu admiro muito o trabalho de vocês no SAG. Acho que eu tenho um paciente em acompanhamento com vocês também, e queria ter mais, vou torcer para eles aparecerem, mas contem comigo para qualquer coisa. Se vocês quiserem produzir ciência sobre telemedicina, eu também estou aqui. Ai, muito obrigada, a gente adora uma parceria. Muito obrigada mesmo, Guilherme. Gente, então, né, muito obrigada. Uma boa noite a todas e todos, tá? E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Acho que quarta-feira da próxima são só os gestores, né? Acho que é isso.